Olá, bem-vindos ao Vida com História. Hoje o bate-papo vai ser sobre autoconhecimento, equilíbrio. O meu convidado é o Marcos Rojo, que é especialista em Hatha Yoga, e a gente vai falar desse momento, né, onde as pessoas estão buscando cada vez mais escolher um caminho que seja confortável para encontrar esse autoconhecimento. Aí o Marcos está aqui para a gente poder aproveitar cada minuto desse nosso mergulho, como eu disse, no Intercer. Bem-vindo, Marcos! Olá, boa noite, boa noite. Obrigado. Boa Laís, noite. Que bom ter você aqui. Deixa eu colocar Tudo bem, e você? tudo ótimo. Eu estou muito contente em poder trazer essa sua experiência, essa sua vivência de yoga, né? Porque o que a gente percebe, né, Márcio, é que as pessoas buscam, mas às vezes estão procurando coisas que estão além do que elas podem fazer, ou além. Então, esse do além, elas acabam desistindo e de achar um caminho que é bom, seguro e confortável, né, Marcos? Claro, com certeza. Muito bom, Laís, obrigado. Deixa eu ver se essa luz melhora um pouco, mas tá bom. Você sabe que eu também fiquei aqui hoje com as luzes. Eu acho que o Instagram está deixando todo mundo mais escuro, Mais escuro, né? Pode ser não é? mesmo. Deixa eu ver. Mas Bom, tá mas bom tudo esse bem. fundo verde, Tá a bom, calma, ótimo. tá super bacana. É o Eu meu vou lugar de começar, já que a gente aulas. falou de escolhas. Seu lugar de aulas? Meu lugar de Nossa, que aulas, meu fundo que bom! todo mundo já conhece. Oi, gente, estou vendo pessoas Muito conhecidas bom, aqui. Bem-vindas. muito gostoso. Sabe o que eu quero, Marcos, para a gente abrir nosso bate-papo? Eu quero que você conte um pouco da sua história, como é que a yoga aconteceu, né? Um pouco dessa sua experiência com esse universo que encanta tanta gente, né? Legal. Bom, para mim o yoga aconteceu de uma maneira absolutamente natural. Talvez eu tenha acontecido no yoga e não o yoga tenha acontecido em mim, porque Que meus legal. pais são professores de yoga há mais de 40 anos. Eles foram para a Índia em 1979. Então, 43 anos atrás, 42 anos atrás, né? E, Nossa, e bastante. aí eles passaram um ano lá na Índia e voltaram e começaram a dar aulas de yoga. Então eu nasci já nesse ambiente. Eu me lembro dos meus pais praticando, eu me lembro de ser criança. Por até 11 anos, a gente morava no mesmo lugar, né, e meus pais davam aula também em alguns momentos em casa. E depois a gente também mudou de casa, eles davam aula também numa outra sala, numa outra casa. Então, assim, eu convivi muito de perto com o yoga, desde sempre, desde a infância. Professores indianos que vinham, né, aquela coisa assim, imagina uma criança, e vinham aqueles professores indianos super diferentes, Demais. aquelas comidas diferentes, aquela língua, né, o jeito, aquele jeito de falar, e enfim. Então eu fui me aproximando desde muito cedo. Fui para a Índia a primeira vez no ano 2000, eu tinha 17 anos, e foi aí que eu comecei, assim, que eu posso dizer que eu comecei com práticas um pouco mais, é, um pouco mais na rotina, um pouco mais integradas na minha vida, e foi aí que as coisas foram começando. Mas eu me lembro ainda, desde criança, praticando, mesmo sem saber direito o que eu estava fazendo, sabe? Fazendo umas práticas respiratórias, fazendo umas práticas de posturas, e ficava meio que meditando sem saber o que eu estava fazendo muito bem. E assim foi se construindo. Mas eu comecei a dar aulas, eu acho que 2008 foi quando eu comecei a dar aulas. Eu tive, né, então uma formação, eu fiz uma faculdade de engenharia química, uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com isso. Eu trabalhei por 15 anos no mundo corporativo,
Então, eu fui gerente de planejamento financeiro, eu fui diretor de planejamento estratégico, eu Olha, fui para todas essas coisas, e dando aulas em paralelo, dando aulas em paralelo, semana, dando mais aulas de final de semana, mas assim, num, de uma forma, né, que eu conseguia tocar as duas coisas, ia me aprofundando nas práticas, ia me aprofundando no yoga, e também ia fazendo esse trabalho corporativo, alguma coisa que eu também gostava por algum motivo. E, enfim, desde 2019, final de 2019, que eu estou totalmente dedicado agora ao yoga. E essa é uma ao breve yoga. Nossa, que trajetória. não, mas é uma breve trajetória cheia de história, né? Porque imagina uma criança, né, assistindo todo aquele lúdico, né? Porque para mim a yoga é como se fosse uma dança, né? Tem todo um ritmo, tem toda uma coisa que para uma criança parece um filme, né? Deixa eu ser personagem desse filme um pouquinho, deixa eu ver o que acontece se eu entrar em cena, o que que muda. Então você foi aprendendo como quem aprende a falar, né? Quer dizer, fazia parte da sua rotina, né? Uhum. O hábito dentro de casa, da prática, da coisa toda. E aí, mesmo assim, você foi para o mundo corporativo, foi para né, a área de engenharia, mas a yoga não desistiu de você, né? E Uhum. você retomou ao longo do tempo. Mas eu acho que assim, essas experiências que a gente tem, porque talvez se você tivesse embarcado de uma vez com a yoga, sempre fica aquela situação, né? O que seria se eu tivesse, se eu fosse? Então, você teve essa oportunidade de viver esse outro lado também. Bom, se eu for um engenheiro no mundo corporativo, é esse caminho que eu vou ter, né? O exemplo da yoga está aqui, mas será que cabe em mim? Como será que isso, como é que eu visto isso? Eu tenho conversado com muitas pessoas, sabe, Marcos? Estou até falando isso com você, que estão nesse momento, sabe, de reinvenção, de mudança de trabalho, de rumo profissional. Inclusive pessoas que encontraram na yoga o equilíbrio e a maneira de fazer esse novo, de despertar para essa nova coisa. Eu acho que às vezes a gente sente muita insatisfação e não sabe nem como o que fazer com aquilo. Quando você se Uhum. volta para o interser, que foi o texto que eu coloquei no Vida com História, falando da importância da gente se conectar, né, com a nossa verdade, com a nossa vontade maior, você consegue achar os caminhos. E a yoga é um caminho para isso, né, Marcos? Com certeza, Laís. Assim, eu acho que tem. Eu fiquei pensando muito sobre esses caminhos, as coisas, como as coisas foram acontecendo. Eu acho assim, de alguma maneira eu sempre soube que eu ia trabalhar com yoga em algum momento. O que eu não sabia exatamente era quando seria esse momento. E também não sabia exatamente de que maneira seria. Porque eu via meus pais, eles davam. Meu pai trabalhou na USP dando aulas de yoga por 35 anos, quase 35 anos. Olha que bacana. É, e eu via, assim, que aquela. Uma quantidade de aulas, né? Assim, às vezes 5 aulas seguidas, 6 aulas seguidas num outro espaço. Eu não me reconhecia muito nesse jeito de me conectar com o yoga. Então eu pensava, bom, talvez eu prefira trabalhar aqui nesse mundo corporativo, e ter o yoga, por enquanto, como alguma coisa desassociada da minha sobrevivência, da minha renda, da minha carreira, se a gente pode chamar assim, né? Ter isso como uma prática pessoal, enquanto eu vou, né, me aprofundando, enquanto eu vou encontrando a minha linguagem, porque também ser filho de professores de yoga dá muitas facilidades, mas também tem alguma coisa que é um pouco difícil assim de se encontrar. Qual é a sua própria linguagem, né? Qual é a minha linguagem? Será que eu estou meio sendo uma cópia? Será que eu estou repetindo algumas coisas? E leva um tempo, eu acho que isso levou um tempo para mim
até por ter referências muito fortes, né? Isso levou um tempo até que eu pudesse encontrar uma própria linguagem. Então, eu acho que quando eu encontrei essa linguagem, quando eu encontrei o tipo, né, o jeito que eu queria realmente atuar e trabalhar com o yoga, foi o momento onde eu realmente me encorajei a dar esse passo. Porque até então, eu, eu ficava sempre ali, falei, bom, será que é isso mesmo? Será que eu quero realmente passar várias horas do meu dia dando aulas? Será que é dando aulas? Ou será que é alguma coisa um pouco diferente disso? E, e aí eu acho que as coisas foram acontecendo no tempo que tiveram que acontecer, né? Mas eu acho sim, e cada pessoa é de um jeito, né, que o yoga ele pode ser uma ferramenta para quem trabalha nas suas profissões, né, e tem ali sua carreira corporativa, ou trabalha na saúde, ou é professor de outras coisas, enfim, trabalha, né, contém a sua profissão e o yoga pode trazer muitos benefícios para isso. Ou pode também ser realmente alguém que se encanta, de repente, quer ser professor de yoga, e ótimo, né? Estamos precisando de professores de yoga também. Para levar isso, para ensinar mais gente, ajudar as pessoas a encontrarem, né, esse equilíbrio. Os benefícios que você percebeu com ao longo da sua jornada, qual é o benefício que te chama mais atenção? Não só para você, mas que as pessoas relatam para você, olha, eu comecei a praticar yoga e a partir daí eu sinto tal coisa, melhorou minha memória, melhorou minha presença, melhorou, claro, além da condição física, né, que é essa consciência. O que as pessoas mais trazem como benefício pela prática da yoga? Então, o que eu tenho mais percebido é uma questão de empoderamento de si mesmo, assim, sabe? Uma apropriação de si. Que bacana. Pelo menos, assim, a gente poderia ir, eu acho que depende do estilo de como cada um atua dentro das suas práticas, mas como eu tenho atuado de uma maneira onde tenho procurado explorar as sensações do corpo, realmente procurado práticas que se relacionem com esse aspecto sensível, né? Não tanto a técnica em si, não tanto, né, a mecânica da técnica, mas aquilo que a técnica pode produzir de efeitos e uma capacidade de se perceber esses efeitos. Isso vai tendo uma relação muito grande com uma autopercepção, assim, aquilo que você pode, uma forma de se reconhecer a si próprio. E tem sido muito interessante, tem um grupo, né, meu grupo de práticas, um grupo, algumas pessoas já têm me acompanhado há um ano, ou um pouquinho mais de um ano já, né, desde o começo das aulas online, no começo da pandemia, e, e também outras pessoas têm acompanhado agora, né, nesse ano, e os relatos, eu procuro sempre estimular os relatos, eu gosto muito que as pessoas relatem, acho muito importante. Eles vêm nessa linha, assim, de uma descoberta de uma nova potência, de uma nova criatividade, de uma nova expressividade, ou uma apropriação de um corpo mais vivo, mais presente, mais potente, né? Alguma coisa nesse sentido, em primeiro lugar. Depois eu acho que vem, sim, um corpo mais móvel, um corpo mais flexível, uma mente mais concentrada, e, enfim. Mas eu acho que em primeiro plano vem essa questão do se apropriar de si mesmo, assim, se pudesse resumir. Assumir isso, que bacana. E a gente sabe, Marcos, quer dizer, a prática que a yoga que você pratica é a Hatha Yoga. Conta pra gente um pouco o que é a Hatha Yoga, porque tem vários tipos. Eu, quando vejo, assisto uma pessoa, até comentei isso com você, né? Dando aquelas Uhum. piruetas, dando mil nós, mil coisas, eu falo, gente, yoga não é para mim. Como que eu vou fazer isso? E aí você até chamou minha atenção, falou, calma, Laís, calma, porque existem várias práticas e várias maneiras, você tem que encontrar a sua, né? Conta pra gente um pouquinho do que é essa coisa, como é que a pessoa pode saber um pouco mais de que prática serve para ela, né? Que deixa ela confortável. Tá.
Bom, o yoga é alguma coisa que tem origem incerta, não se sabe quando começou, não se sabe exatamente como começou, não se sabe muito bem como eram as práticas no seu princípio. Algumas pessoas vão dizer que o yoga já existe há mais de 2.500 anos antes de Cristo, ou seja, mais, né, quase 5.000 anos. Mas o que a gente sabe é que os primeiros textos onde o yoga aparece num conjunto de textos, um conjunto de obras literárias chamadas Upanishads, e isso acontece mais ou menos 800. Começa a aparecer o yoga, ter uma noção de onde a gente está, mais ou menos 800 antes de Cristo. Mais ou menos no começo da era cristã, 200, essas datas eu estou dizendo mais ou menos porque elas são incertas e estudiosos, né, eles não têm um consenso em relação a isso, mas mais ou menos 200 antes de Cristo, aparece um outro texto muito importante, fundamental do yoga, chamado os Yoga Sutras de Patanjali. E 1.000 anos depois, quer dizer, então tem lá as Upanishads, onde aparece o yoga. 1.000 anos depois tem os Yoga Sutras de Patanjali. 1.000 anos depois, ou seja, 2.000 anos de quando o yoga aparece escrito pela primeira vez, surge o Hatha Yoga, mais ou menos no século 10, 11, 12 talvez, enfim. Aparece o Hatha Yoga, é isso que a gente pode entender como Hatha Yoga. Hatha Yoga é um tipo de prática que dá ênfase no corpo, né? Então, assim, onde o seu processo ele acontece através do corpo, mas através de forças mais sutis e várias linguagens são utilizadas. Então, essa linguagem de prana, termos bastante específicos do yoga, prana, kundalini, chakras, todas essas coisas aparecem dentro do contexto do Hatha Yoga, né, como alguma coisa que quer dizer e quer falar sobre um corpo sutil, um corpo de sensações, tá? Em primeiro lugar. Né? Então, essas práticas do Hatha Yoga não fazem uso, ou quase não fazem uso, dos termos do corpo anatômico, de músculos, de nervos, de ossos. Não vai falar dessa forma, ele vai falar por meio de uma linguagem muito mais simbólica e sensível, por meio desse prana, dos chakras, enfim. E o Hatha Yoga é o que vai dar origem a todas essas práticas, ou praticamente todas essas práticas que são feitas hoje em dia, e que tem ênfase no corpo. Então, assim, essas práticas modernas, Ashtanga Yoga, Iyengar Yoga, Power Yoga, Vinyasas todos, sei lá, hoje tem uma infinidade de práticas, mas é claro que isso não existia anteriormente, né? É claro que isso tudo é muito recente, é muito moderno, e todas essas práticas, elas têm base no Hatha Yoga, né? Todas essas práticas de corpo têm base no Hatha Yoga, só que elas também têm muito daquilo que a gente chama da influência ocidental. Então, anos atrás, ou cento e poucos anos atrás, começa a haver uma influência do Ocidente, das ginásticas ocidentais, lá na Índia, e aí começa a se produzir um tipo de yoga diferente, um tipo de yoga mais dinâmico, um tipo de yoga que usa uma outra linguagem, que começa a usar essa linguagem também das ciências e da medicina e da anatomia ocidental. E aí a gente tem em 100 anos uma modificação muito grande de como o yoga era praticado, a ponto da gente nem saber muito bem hoje como eram essas práticas de maneira assim absolutamente tradicional, sem influência ocidental. Acho que eu dei uma resposta assim um pouco técnica demais, Nossa, maravilhosa. mas não sei se responde muito a sua pergunta no sentido assim como de como, né? Assim, o que eu quero dizer com tudo isso é, até 100 anos atrás, as posturas eram pouquíssimas, tinha lá livro com 30 posturas, livro com 15 posturas, os livros mais importantes e mais tradicionais não passam de 40 posturas. As técnicas mais fundamentais não eram esses chamados asanas, né? Essas posturas do corpo, mas eram os pranayamas, eram os bandhas, os mudras e, claro, principalmente as técnicas meditativas.
Então, assim, quando a gente vê essas práticas que dão muita ênfase no corpo, a gente tem que entender que isso é uma adaptação moderna e a gente tem que entender que isso tem um lugar que não é o lugar mais importante dentro da tradição do yoga e dentro das práticas consideradas como yoga, né? Então, a gente tem que entender que isso tem um lugar, mas não é o lugar mais importante. Então, quando a gente vê, né, essas coisas sendo feitas, assim, isso não nos impediria, né, de fazer o yoga como a partir dos seus elementos mais centrais. Isso está longe de ser central dentro da tradição do yoga. Uhum. Nossa, mas olha que interessante isso que você comentou, né? Quer dizer, vamos ocidentalizar, entre aspas, a yoga, né? Porque a gente tem uma necessidade de estar sempre em movimento, aquietar a mente, né? Você acalmar, parece que você precisa. Então, vamos adaptar isso, porque eles vão achar que estão fazendo exercício, e, na verdade, eles estão conquistando outras coisas também, né? Além do benefício do exercício como simples exercício, né? E assim, a yoga é uma coisa que me chama a atenção. Eu não sou praticante de yoga, eu pratiquei durante um tempo. Foi bom, foi benéfico. E com toda essa explicação que você está me trazendo, com toda essa oportunidade que eu estou tendo aqui, estou aprendendo com você. Teve uma pessoa que até falou: você tem que fazer a aula, que você vai ver que coisa fantástica. Olha, Já vem me fazer a deram uma aula, Laís. sugestão, Ale, então obrigado, Ale. muito bacana. E aí, a gente está falando da yoga, a gente está falando. E uma das coisas que eu acho que, não só na yoga, né? Em todo momento, a primeira coisa que a gente faz quando a gente nasce é respirar, né, Marcos? E aprender a respirar, você conseguir, se você está com muita raiva, já me ensinar, está com raiva, para, respira 10 vezes, e aí vê o que acontece. Você vai responder com a mesma intensidade para aquela Uhum. situação. Então, conta um pouco do que é respirar para você. Como é que a respiração funciona, no seu ponto de vista, no mundo, né? Quer dizer, vamos entrar na yoga, mas as pessoas se apropriarem disso para a vida prática também, né? Sim, nossa, putz, poderia falar muito de respiração. Eu acho que a respiração é um elemento muito central dentro das práticas do yoga. Inclusive, nessa semana do meu programa, eu estou fazendo uma pausa dentro da evolução linear que o programa vinha tendo, justamente para a gente integrar a respiração, assim, de fato, na nossa prática. Mas, antes de dizer o que eu penso, né, esses textos importantes, onde o Hatha Yoga vem, são textos lá do século XV, XVII, XI. Tem lá Bastante. uma frase muito emblemática que diz assim: enquanto a respiração estiver irregular, a mente estará instável. Deve-se, portanto, controlar a respiração. Então, já era Puxa. sabido, né, já era percebido que a respiração tem uma relação muito próxima, muito íntima com o estado mental, né? Então, a prática respiratória, ela vem como uma forma de se... É como se ela fosse uma chave para que a gente pudesse alcançar um outro tipo de estado mental. Porque interferir na mente é muito difícil, né? Interferir na mente é muito difícil, mas interferir na respiração é alguma coisa que a gente consegue fazer melhor. Então, depois de interferir na respiração por algum tempo, a, automaticamente, né, sem que a gente tenha que fazer nada além disso, automaticamente o estado mental resultante é outro. Né? O resíduo disso é uma mudança de estado mental. Mas os textos também dizem uma outra coisa, que a respiração, né, ela deve ser controlada da mesma forma como se domam elefantes, tigres ou leões. Da mesma forma como você Nossa. domaria uma fera, assim deve se aproximar da respiração, com muita cautela, muito pouco a pouco, muito passo a passo, conquistando confiança, ganhando a confiança. E quem são essas feras, né? Essas feras são coisas que estão dentro de nós mesmos. Então, se a gente vai e quer controlar a respiração
sem ter um conhecimento e sem ter um preparo e sem que se crie uma intimidade com a sua própria respiração, a respiração é alguma coisa tão instintiva, tão animalesca dentro do nosso corpo, né? Somos animais, a gente não pode esquecer disso, ela é tão instintiva para a nossa sobrevivência que se a gente vai querer se apropriar dela e sem ter essa familiaridade, essa intimidade, ela vai nos atacar como se ela fosse um leão, como se ela fosse um tigre. Então a gente precisa ir se aproximando dela com calma, né? Isso para dizer, bom, a respiração é uma chave, mas a respiração também é uma chave saber utilizar. O próprio Jung vai falar muito da respiração e dos cuidados que se tem que ter com a respiração. Textos importantes do Hatha Yoga vão dizer também que do mesmo jeito que a respiração pode, né, curar uma infinidade de doenças, ela pode também dar origem a uma grande infinidade de doenças se ela for mal empregada. Então a respiração é uma coisa que a gente tem que ir com muito cuidado. Eu gosto sempre de pensar no seguinte, que há momentos para se interferir na respiração, né? Há momentos. A gente não quer interferir na respiração ao longo do dia inteiro. Aprender a respirar não quer dizer que você aprende e fica controlando a sua respiração o dia inteiro. A respiração boa é aquela respiração que vai acontecendo de acordo com as nossas necessidades, de acordo com as nossas demandas. E querer interferir na respiração é provavelmente errar e é provavelmente interferir para pior. Então, por mais que a respiração, né, de uma determinada pessoa não seja uma respiração tida como é, um padrão respiratório desses que seria uma respiração mais desejada, mas interferir nisso assim ao longo de um dia é provavelmente interferir para piorar. Então há momentos de se interferir na respiração, há momentos de fazer a prática respiratória. Depois você esquece, deixa a sua respiração acontecendo, deixa o seu corpo cuidar disso. E aos poucos, bem aos poucos, um padrão respiratório pode ir sendo, né, substituído, modificado lentamente, pouco a pouco. Algo assim. Nossa, muito interessante, porque só de ouvir você falar, eu já comecei a pensar na respiração, porque a gente não pensa que está respirando, né? Respiração É. mais curta, mas... Então, isso que você colocou, quer dizer, treina a respiração no lugar e com as pessoas que podem te ajudar a fazer isso, né? Porque a sua respiração vai acontecer, né? Teve gente que falou aqui que a respiração mais cura, conecta, né? Coloca você num estado quer dizer, como que eu vou te falar? É como se você se aconchegasse, né? Acho que a respiração, ela aconchega, né? Ela cria o ambiente, né? Para você estar entrando nesse estado de conexão que as pessoas Uhum. trouxeram aqui, de cura também, né? Porque quando você reconhece em você o que você consegue, o que você pode, você também está começando um processo de cura, né, Marcos? É isso. Eu acho que entender, né, como sendo uma prática para o seu próprio cuidado, para o seu próprio conhecimento, para a sua própria intimidade com as coisas que acontecem no seu corpo. E a gente precisa reconhecer a respiração como uma das nossas atividades, das nossas funções vitais do corpo. Né? E mexer numa função vital é uma coisa muito delicada. É quase como, não é tão diferente disso, é quase como se a gente fosse controlar os nossos batimentos cardíacos. Imagina se a gente resolve, de repente, se a gente tivesse essa capacidade, se a gente resolve alterar, né, a gente ia interferir para pior. Imagina se a gente resolve, né, interferir nos nossos movimentos peristálticos. Não dá, porque a nossa interferência é uma interferência que passa pelo qual ego. Uhum. A gente Uhum. aqui num primeiro momento, né? E esse não é o caminho, né, para que essas coisas funcionem bem. O caminho é outro, o caminho é fora do âmbito da consciência e alguma coisa no âmbito subconsciente.
Então isso é importante, assim, a gente vai Sabe treinando, que a gente traz para a consciência para deixar o corpo lá depois funcionando sozinho. nesse Tá? novo ritmo, né? Quer dizer, é a mania, é aquela coisa de vou controlar a respiração, porque assim eu vou. Você não vai em lugar nenhum. Se você estiver fazendo, como você falou, você vai conseguir piorar, sair de um estado que era um estado que era o seu jeito para outro, né? Olha, você não está É, respirando direito, você não está, tá bom. Eu achei isso tão importante, né? A respiração organiza, e organiza mesmo, né? Se você é, souber, se der um espaço para isso acontecer, ela realmente traz coisas incríveis, né? Aliás, não é, só a respiração, né, Marcos? O simples fato de você parar. E eu gostei muito do que você falou, de olhar para o seu corpo, de ver como é que está a sua postura, de se encaixar, porque a gente às vezes passa, eu mesma, às vezes estou tão apressada que parece que eu esqueço que eu tenho um corpo. Aí você dá uma batidinha em algum lugar, acontece alguma coisa, você fala, opa, peraí, né? Quer dizer, talvez seja até uma forma de você ir mais consciente desse corpo para o mundo, não é? Eu é acho exatamente que isso. essa é uma coisa que você constrói, por exemplo, nos seus cursos. Vamos imaginar, o que as pessoas, o que elas colhem de um curso com o Marcos? Bom, eu só queria voltar uma coisa da respiração rapidinho, assim, só para Bom, não, respiração, vamos lá, respiração para mim interessa muito. não, só para assim, para deixar uma coisa que eu acho que faltou esclarecer, que assim, você colocou no começo, né? Se você está passando por uma situação, respirar profundo 10 vezes pode mudar esse estado, né? Respirar profundo, fazer práticas respiratórias. Eu acho que é só importante pontuar e deixar muito claro que assim, é importante sim atuar na respiração, né? Só que assim, se você for mexer na sua respiração, para o que você está fazendo, sabe? Saiba que você agora é o momento onde eu vou interferir na minha respiração. Para interferir na sua respiração, você precisa estar com o corpo estabilizado, precisa estar num certo estado de relaxamento, né? Precisa respirar, deixar a sua respiração livre algumas vezes. Aí você pode começar conscientemente a interferir na sua respiração. Faz lá suas respirações profundas. E aí depois você volta e vai fazer suas coisas da vida. Né? A gente não pode estar, né, numa demanda, numa atividade, e aí começar a querer interferir na respiração sem dar essa parada. Tá? Então, assim, eu acho que é muito bem-vindo as interferências respiratórias, nem que você faça 5 respirações profundas de vez em quando ao longo do seu dia, mas faça isso de forma consciente. Faz isso. Olha, Depois de que um dica minuto, ótima. você volta. Tá? Então, só queria deixar essa dica. E um termômetro, assim, sentiu falta de ar, tá errado. Sentiu falta de ar, tá errado. Então, se você vai respirar profundo, é dentro dos limites confortáveis, a próxima respiração. Então, enfim. Bom, mas aí tem várias outras coisas que não dá para explicar, né, tanto em detalhe agora. É um Mas universo tão grande, né? essa é infinito, é infinito. E, E aí, indo para outra pergunta, o que que as pessoas podem esperar? Bom, é uma pergunta um pouco difícil, e aí, gente, quem tiver Não, aí vai me ajudando a responder. vão ajudando a responder, porque assim, tá bom. Então eu fui para o curso, né? Toda vez que a gente vai fazer algo novo, a gente tem uma expectativa em relação a esse algo novo, né? Uhum. Hoje em dia, talvez a gente pudesse até pensar, na sua opinião, antes da gente falar o que a gente o benefício que a gente vai ter, o que é que causa a maior angústia nas pessoas? Né? A gente está, sim, no momento onde as pessoas ficaram fechadas, agora elas estão começando a poder respirar, mas ainda tem uma série de riscos e ansiedades, uma coisa nova que a gente tem que conviver com ela. Né? Antes, eu simplesmente saía de casa, abria a porta, e o risco era o risco de acontecer alguma coisa inesperada, mas não era aquele risco de você sabe que esse risco existe, o risco de se contaminar e etc. Tá? Uhum. Então, na sua opinião, o que você acha qual é a maior angústia das pessoas hoje quando elas chegam para fazer
uma prática com você, buscando um curso com o Marcos? Qual é a maior ansiedade delas, na sua opinião, Marcos? Olha, eu vejo talvez três coisas assim que me ocorrem agora. Uma delas, você precisa ganhar mais mobilidade, um corpo que está ali um pouco enferrujado, né? Então algumas pessoas vêm por essa via do corpo. Eu vejo outras pessoas com sintomas de ansiedade, com sintomas de estresse, ou com dificuldade de concentração e que também procuram yoga nesse sentido. Mas Uhum. talvez um estado assim de ter se desencontrado um pouco de si próprio, né? Então procuram o yoga também como isso que talvez a gente possa chamar de alguma coisa mais espiritual nesse sentido, né? Assim, tá faltando um pouco de sentido na vida, já não encontra mais sentido, talvez na religião que tinha, coisa que parece que não. Bom, e uma outra coisa assim que acaba acontecendo e que eu tenho observado muito é que a gente como sociedade, né? E antes era principalmente a sociedade ocidental, agora não dá nem para dizer mais isso, porque o Oriente também está tomado por, por essa velocidade da tecnologia e a velocidade que as coisas acontecem. Então, parece que a gente não tem mais respiro, parece que a gente não tem descanso, e é muito difícil esse corpo, muito difícil encontrar descanso nesse corpo. Eu acho que tem vários, bom, tem essas vias e elas são muitas. Acho que é difícil dizer qual seria a maior angústia. Eu acho que elas podem vir de diferentes caminhos, cada um vai ter o seu. Mas eu gosto muito de também pensar, né, o que a pessoa pode ter ali, o que ela pode encontrar, o que ela pode ter de expectativas. E eu acho muito importante que a gente coloque algumas reflexões assim antes de responder alguma coisa de uma maneira mais objetiva. Ah, E eu gosto muito de pensar, para que serve o yoga? Eu gosto muito de pensar nisso, assim, e de colocar essa pergunta de volta, para que serve o yoga? Né? E dizer que, dependendo da sua expectativa, talvez a resposta seja assim, olha, o yoga não serve para nada. Você vai entrar nesse curso, nesse programa, e assim como dizia Dr. Bolli, uma grande influência minha, isso não serve para nada. Isso não vai, né, servir para alguma coisa. E esse não serve para nada vem para responder e contestar uma expectativa utilitária do yoga. Né? Então, eu vou fazer yoga para isso, vou fazer yoga para aquilo, vou fazer yoga para melhorar isso. Talvez até melhore, mas se você vem com essa expectativa, né, de que o yoga serve para alguma coisa objetiva, talvez seja melhor pensar que o yoga não serve para nada. Eu gosto mais de pensar. Isso, assim, acho que existem, bom, várias abordagens e várias formas de pensar isso. Essa é uma forma de pensar, né? Não que seja a única. Mas eu gosto de pensar o yoga e comparar a pergunta para que serve o yoga com a pergunta assim, para que serve uma obra de arte? Né? Para que serve uma poesia? Para que serve ter uma planta em casa, olhando a sua plantinha ali atrás? Para que serve essas Legal. coisas? Né? Para que serve essas coisas? Mais até do que comparar, assim, para que serve yoga, a gente poderia também ir para um outro lado, que não é o lado que eu procuro ir, que é para que serve então a fisioterapia? Para que serve a medicina? Para que serve de serventia? É uma coisa muito mais objetiva, uma coisa que tem assim um fim, né, esperado e pré-determinado. Enquanto que, enquanto que o yoga, eu acredito
sua essência. Será que deu uma travadinha? Não, acho que voltou. Voltou. Então, então essa resposta, talvez ela venha de uma outra maneira, né? Talvez ela venha de uma outra forma, assim, porque talvez ela venha como uma percepção distinta de si mesmo, como alguma coisa que vai se perceber depois de um tempo que algo mudou, já não é mais da mesma forma, você já não teve mais a mesma reação que você teria, o seu corpo já não está funcionando, não está, né, reagindo da mesma forma como reagia, e você percebe mudanças que vão acontecendo ao longo de um tempo, mas, enfim, estou deixando as coisas abstratas meio de propósito também, Como você fala. Uhum, mas fala. uhum. Não, como você falou, é uma construção, né? É uma coisa que você vai se apropriar daquilo, quer dizer, não dá nem para generalizar, né, Marcos? Eu acho que para cada um, a prática, ela deve acessar alguma coisa que aquela pessoa precise, ou alguma coisa que ela esteja carente, ou alguma coisa que ela precise, que ela precise não, mas que melhore, como você falou, essa potência de estar vivo, né? Porque Isso. assim, o que eu percebo nas pessoas é assim, uma dificuldade em ficar em paz, sabe? É uma coisa assim, parece que elas têm uma emergência em sair do estado de paz e procurar alguma coisa que faça voltar aquele turbilhão de novo, né? Então, essa é uma demanda muito alta pela paz, né? E É, a paz que não significa não fazer nada, mas é a paz de você estar inteiro, de você estar íntegro no lugar onde você escolheu estar, não é verdade? é isso aí. A lei coloca aqui, serve Dá para umas viver, né? Para que travadinhas de vez em serve? quando. Será que sou eu que estou travando ou é você, hein? Será que sou eu? Eu não sei, porque a gente, quem está travando é o Marcos, sou eu, somos nós dois que estamos travando. Mas Eu agora parou de tenho, travar, agora está bem, agora eu estou vendo você. eu acho que para mim tá bom também. Eu tenho usado um livro muito interessante de referência e tenho estudado e trazido esse livro. É um livro que chama Tremores, escrito sobre a experiência de Jorge Larossa. E ele vai dizer nesse livro, Tremores, que. Ah, sou eu que estou travando? Caramba. E ele vai dizer nesse livro, Tremores, que é necessário um gesto de interrupção para que a gente possa ter experiências verdadeiramente concretas, né, na nossa vida. É preciso uma espécie de um gesto de interrupção. Porque muitas coisas acontecem, estão acontecendo cada vez mais coisas no mundo, cada vez mais coisas ao nosso redor, mas cada vez menos coisas nos acontecem, né? Nesse sentido de que alguma coisa nos toca. Cada vez menos coisas nos tocam, cada vez menos coisas nos acontecem. E que a gente precisa, e a gente precisa interromper isso, a gente precisa de gestos, de momentos de interrupção. A gente precisa romper o automatismo da ação. A gente precisa dar tempo e dar espaço. A gente precisa fazer as coisas, em alguns momentos, de forma mais devagar. E eu acho que a prática do yoga ela vai trazer exatamente isso, se a gente deixar que ela aconteça, porque também tem um protagonismo aí, né? Não adianta, isso não vai acontecer se não houver uma decisão, se não houver uma atitude, onde você se assume protagonista do seu momento de interrupção, do seu gesto de interrupção, senão não é o professor, senão não é o tipo do yoga, senão não é nada que vai fazer isso. Senão a gente pode entrar na aula de yoga e sair dela da mesma forma como a gente estava vivendo o nosso dia, como se a gente tivesse, né, num ambiente de trabalho. Assim, é preciso que a gente coloque ali um gesto de interrupção para que possa haver transformação. É preciso que a gente, como sujeitos dessa, dessa, dessa prática, né, a gente possa deixar espaço para que alguma coisa nos aconteça, né, que a gente não venha aquela velho ditado da xícara, né? Se a xícara estiver cheia, não cabe mais nada nela. Então é preciso haver espaço para que
coisa possa nos acontecer, porque se a gente já vem sabendo de antemão o que vai ser feito, se a gente já vem sabendo de antemão o que esperar da prática, se eu já venho sabendo de antemão o que eu quero com aquilo e eu procuro só aquilo, eu não tenho espaço para que coisas, né, me atravessem e me aconteçam. E essas coisas podem ser inesperadas. Essas coisas podem ser inesperadas. E aí está a beleza da prática. Aí está a beleza, quando a gente pode encontrar aquilo que a gente não procurava, quando a gente pode deixar que alguma coisa nos aconteça, que a gente nem imaginava que poderia acontecer. É aí que eu acho que vem as transformações, é aí que vem o encantamento e a potência através dessas práticas. É quando alguma coisa acontece e você não sabia que ela ia acontecer, né? Isso vai nos formando, isso vai Nossa, nos transformando. nossa, surpresas, olha aqui. Aliás, está falando uma coisa interessante. Eu estava conversando com uma pessoa que é da área de coaching, de recursos humanos, e ela falou: o grande problema das pessoas é que elas querem estar no controle, né? E a hora que elas Uhum. descobrirem que a única coisa que você controla é a escolha que você faz, porque o resto, você escolheu a yoga, praticar a yoga, deixa a yoga trazer a sua. Você saiu do controle, você escolheu, agora deixa ela fazer a parte dela. Se escolher não praticar nada, você também fez uma escolha. Né? E daí para frente, você tá fora do seu controle o que vai acontecer com essa escolha que você fez. Né? Então, quando Uhum. você conta isso, vou te falar que está servindo tanto para mim, né? Tô até me acalmando que você está conversando. E eu estou pensando na maneira atrapalhada como eu faço as minhas pausas, né? Essa pausa que te dá, sabe, que te leva para o lugar de reciclagem, como se a gente precisasse reciclar, arejar, né? Uhum. E isso eu acho muito poderoso. E as pessoas acham que a pausa é uma coisa que vai te levar a perder tempo, quando na verdade na pausa você consegue se organizar de tal forma que você, quando retoma o que você estava fazendo, você já não é mais o mesmo, né, Marcos? Estou falando, Exatamente. Não, é perfeito, a impressão perfeito. que eu tenho. É isso, é exatamente isso, assim. Quando você se deixa levar, né? Quando você faz uma pausa verdadeira, onde você se absorve naquele momento, quando você volta dele, realmente você não volta mais a mesma pessoa. Eu acho muito interessante, porque esse momento, esse exato momento que você está falando, ele reúne duas coisas paradoxais na gente. Ele reúne um sujeito ativo, né? Você se coloca e você se assume nesse momento de pausa, mas ao mesmo tempo um sujeito receptivo, porque você se deixa atravessar por essa pausa, você se deixa afetar por essa pausa, né? Porque não pode ter esse momento, ele só vai ser transformador se ele realmente fizer com que essas duas funções aparentemente paradoxais, se elas puderem coexistir num único momento. Porque se você faz a sua pausa firme, sabendo o que esperar, sabendo o que vai acontecer, muito seguro de si, não vai ter a mesma importância. Se você faz essa pausa também sem, né, a pausa ali Qualquer aconteceu e jeito, né? você nem se percebeu na pausa, isso também não vai ter um efeito potente. Mas quando você se assume, né, e existe algo ativo nisso, por trás dessa aparente passividade, né? Existe algo ativo, não é totalmente passivo, mas ao mesmo tempo é receptivo e aberto e permeável. E nesse instante paradoxal, assim, é onde eu acho que a coisa ela realmente se encontra com muita força. E aí você volta realmente outro. Né? Por isso que eu gosto de comparar o que é o yoga com o que é a poesia, porque quando uma poesia também te pega, né, você também sai um pouco outro daquilo. Né? E eu estou falando poesia, mas pode ser um filme, pode ser uma música, pode ser alguma coisa Uma do campo música. das artes. Né? Você não volta exatamente a mesma pessoa, né? Porque alguma coisa te modificou ali. Muito bacana. Nossa, sem dúvida. Então, agora que você deu toda essa explicação, vou ter que fazer umas 10 lives com você. Eu acho que vai ser pouco, porque
é muito, são coisas tão bacanas, né? E são coisas tão necessárias que eu gosto muito das coisas quando eu me empolgo com isso, porque de verdade, às vezes a gente vai se atropelando e não é assim que a gente constrói coisas, né? Acho que é o caminho mais curto para destruir o que você, até as oportunidades que você tem, né? Quer dizer, Uhum. você olhar para as coisas como se fosse a primeira vez. Quer dizer, quando você dá essa pausa, parece que você permite que o olhar curioso até experimente aquilo, mesmo que seja um problema, você não se joga em cima dele, já se embola inteiro, você já olha e fala, é um problema vindo, deixa eu ver o que eu vou fazer. É. Né? Eu acho que te dá recurso, né? Quer dizer, essa é a visão que eu tenho de toda essa coisa maravilhosa que você está trazendo para a gente, Marcos. Agora eu Eu acho queria. que essa questão do olhar curioso que você falou é fundamental na prática do yoga. Eu acho que é fundamental em qualquer tipo de transformação que se faça, né, que aconteça. É preciso haver essa curiosidade. E, e eu dou um exemplo, as pessoas que já me conhecem aqui já ouviram esse exemplo, mas eu vou repeti-lo. É um exemplo bem bobinho, assim, mas que às vezes nos ajuda a entender esse tipo de curiosidade, que é que as nossas práticas, elas deveriam, a nossa atitude, né, diante dessas práticas, deveriam ser mais parecidas com a forma como a gente assiste as nossas séries favoritas do Netflix e menos parecidas com a forma como a gente se coloca naquelas aulas chatas depois do almoço, né? O tipo de atitude, né, deveria ser um tipo de atitude mais do interesse, porque a gente fica ali, assiste aquela série, assiste o episódio inteiro, quando acaba você coloca outro, e você não precisa de grandes técnicas de meditação, de concentração para ficar ali, porque o seu interesse está ali, né? Então você se absorve naquilo porque há interesse, não porque há esforço, não porque há disciplina, não porque há força de vontade, não porque você conhece dezenas de técnicas de concentração, não. É mais simples do que isso, né? Você se coloca onde há o interesse. Enquanto que se não há interesse, pode ter quantas técnicas você quiser, pode ter tudo que você quiser, disciplina que você quiser, e assim, não vai ser, né, não vai ser a mesma coisa, não vai ser o mesmo tipo de entrega que pode ser quando você se absorve, porque você simplesmente quer descobrir o que tem ali. Né? Então, que as nossas práticas possam ser mais parecidas com as nossas séries do Netflix. O Netflix, com certeza, gente. Quantas maratonadas de Netflix a gente faz? Se a Pois gente é. fizer isso, né? Para a gente mesmo, imagine quantos benefícios nós vamos ter, não é mesmo, Marcos? Agora, Marcos, a gente tem aqui, ó, você quer ver? A gente tem 7 minutos. Eu queria que você contasse para mim um pouco dos cursos. Eu estou curiosa também, então você vai contar para mim como quem está muito interessada em participar desse seu projeto, porque de verdade a gente acha, entende as coisas de uma maneira, e você está trazendo para mim um esclarecimento muito importante, né, de como funciona, de como praticar, e daquilo que você pode ter aí de volta se você tiver esse olhar curioso, esse interesse Netflix no assunto. Então, conta para a gente do espaço, do curso, dos cursos, né? Então, eu tomei uma decisão esse semestre de fazer uma coisa diferente, assim, de fazer um programa de práticas que ele tem um encaminhamento, ele tem uma sequência, ele tem uma construção ao longo desse percurso, uma coisa que tem uma certa lógica, onde uma semana vai preparando para a semana seguinte. E por tomar essa decisão, né, onde eu iniciei com esse programa em março, né? Comecei em fevereiro, uma prévia, depois ele começou dessa maneira em março. Então eu decidi também não deixar o programa aberto para novas entradas ao longo dele, porque não seria possível dar essa continuidade com pessoas novas chegando todo mês ou toda semana, porque sempre teria que se interromper, dar passos atrás. E eu queria justamente fazer uma coisa assim que a gente pudesse realmente ir construindo um corpo de práticas juntos. Primeira vez que eu faço isso dessa maneira e tomei coragem de fazer isso.
né, Que de legal. negar, né, pessoas que estão interessadas em entrar, para justamente a gente poder priorizar e se concentrar, eu mesmo também, não ficar fazendo divulgações, não, porque isso tudo, né, eu faço tudo sozinho e dá bastante trabalho fazer isso. Então eu queria me concentrar nesse programa que tem lá o seu começo, vai até o final de junho. E no segundo semestre ele abre de novo. Então em agosto ele abre de novo. Enquanto isso, o que que acontece? Acontecem outras coisas. Tem as lives no meu Instagram aqui, toda segunda e sexta, às 8h15 da manhã. Ficam salvas também, podem ser feitas depois. Pelo menos uma vez por mês, no final de semana, eu faço uma aula a preços absolutamente simbólicos e que depois são revertidas em doações. Que Então, pelo legal. menos uma vez por mês, também dá para entrar nessas práticas mais longas, que levam 2 horas. Pelo menos uma, mas normalmente agora tem acontecido 2 ou 3 vezes por mês práticas dessa forma. E também tem uma turma que eu divido com meu pai, que é uma turma bem legal também, que, que essa não é um programa contínuo, então as pessoas podem entrar no começo do mês, e se, inclusive dá para entrar agora essa semana, é, que é às terças e quintas, às 5 horas da tarde. Terça com meu pai e quinta comigo. Também é bem legal dividir uma turma com ele e também é uma opção. Que Então, essas legal. são as formas hoje em dia, mas no segundo semestre começa um novo programa, é, onde a gente, onde eu provavelmente vou pensar um outro caminho. Eu não penso esses programas como coisas assim que sejam para começar e terminar, né? Como se eles fossem como se eles fossem uma formação. Não é essa a ideia. A ideia é que ele seja Uhum. uma prática contínua. Então, por isso eu sempre vou modificando a forma como ele vai sendo feito Vai adaptando. e vou adaptando, até porque eu também não consigo muito repetir a mesma coisa 2 vezes. Marcos, deixa eu falar uma coisa para você. Eu tô Fala. assim encantada. Já vou depois, vou ver lá os horários direitinho para poder fazer parte dessa turma que aqui está acontecendo agora. E fiquei muito curiosa com o seu trabalho para o próximo semestre. Eu vou te dar os 3 minutinhos para você deixar uma mensagem para a gente, porque a live, daqui a pouco ela termina, passou tão rápido, foi tão Passou. gostoso ter você aqui. Eu quero agradecer muito as pessoas que tiveram aqui com a gente. Olha, só teve coisas positivas, só teve mensagem. Até Alberto Caieiros apareceu aqui nos Sim. comentários, né? Todos os comentários para cima. Então, muito obrigada por estar aqui. 2 minutinhos eu vou deixar para você deixar uma mensagem para a gente e já te agradecendo muito. Tá bom, Laís. Eu agradeço muito também. Agradeço as pessoas que estão aqui, pessoas que têm acompanhado, pessoas muito queridas que têm participado desses programas de práticas, dessas práticas ou das lives. Eu gosto muito das lives por dar também essa oportunidade de realmente ser acessível, né, para que todo mundo possa fazer. E sei lá, agora falando assim em 2 minutos, eu fiquei um pouco pressionado. Mas, gente, a mensagem que talvez eu possa deixar é essa mensagem de se interessar pelo seu próprio corpo, de se interessar por ganhar, né, se empoderar de si mesmo, usar a prática do yoga como uma forma, de perceber, eu tenho falado muito isso, perceber a vida que habita o corpo, muito mais do que perceber o corpo, é perceber assim que o corpo é vivo, que o corpo pulsa, que o corpo tem sensibilidade. E quando a gente se dá conta disso, a gente pode pegar esse corpo, colocar ele no mundo com muito mais força, com muito mais potência, e exercer esse nosso potencial que a gente tem e que às vezes esquece dele. Marcos, muito, muito, muito obrigada. Eu amei entrevistar você. Eu vou chamar mais vezes para a gente abordar outros assuntos. Já comprei o livro das experiências. Ah, ótimo, ótimo. Depois me Muito. conta. Vamos fazer uma live só sobre ele Vamos, depois. combinado. Eu vou adorar. Eu vou ler e a gente marca uma live sobre ele. Vai ser ótimo. Combinado. Muito obrigada, obrigada, gente. Obrigada, Obrigado. Marcos. Boa Obrigada. noite. Boa noite. Beijo. Beijos.